Fala, galera do Corujão Vascaíno, mais um vídeo aqui do canal com aquelas notícias de todo dia gostosas sobre o Vasco da Gama. No mundo das especulações, né? Toda abertura de janela, toda época que precede a janela é a mesma coisa. Especulações em cima de especulações e a gente não vê andar nada. A grande maioria, tudo fake. Mas antes da gente entrar nas especulações, eu queria falar de uma matéria que saiu na Net Vasco, que eu achei bastante interessante, que fala a respeito dos jovens, né? Os garotos da base, vamos tirar isso aqui, né? Características de alguns garotos, como, por exemplo, o Lincoln e o Luiz Gustavo, os zagueiros. O Paulinho, que aqui está escrito como Paulo Ricardo, lateral direito. Lucas Eduardo, que é um volante que eu gosto muito, e não sei até porque até hoje em dia, não teve tanta oportunidade. E o garoto Bruno Lopes, que fez 17 anos há pouco tempo. Esse já teve uma oportunidade no jogo contra o Corinthians lá, entrou muito bem, né? E aqui a Net Vasco vai falando, né? Do Lincoln eles não apresentam característica nenhuma, só falam realmente do jogador que já teve uma oportunidade, marcou um gol contra o Internacional, né? O Luiz Gustavo fala que é um zagueiro que se destaca pela altura, né? 1,88 m, canhoto, ou seja, joga lá pelo lado que jogava o Léo Pelé, né? Falou que o ídolo dele é o zagueiro Van Dijk, lá do Liverpool, né? Da seleção holandesa. Falou do Paulinho, lateral direito, que é um jogador extremamente habilidoso, que precisa um pouco de mais de massa muscular, né? Que ele teve um problema no passado, que ele fraturou o antebraço, né? Pô, teve até fratura de antebraço, a gente tem no Vasco, né? E é um jogador que, ano passado, esse ano ainda de 2024, ele não atuou muito por conta dessa lesão. Mas eu vejo ele como uma grande promessa. E vejo até, não como lateral, tá? Mas como um meia que joga ali pela direita, né? Fala aqui do Lucas Eduardo. Esse moleque, sim. Esse cara, eu acho um grande volante. Joga de primeiro volante, joga de segundo volante, né? É um meia que tem uma estatura muito boa, né? E tem habilidade, tem um senso de marcação excelente. E fala também do Bruno Lopes, né? Que é um meio atacante, né? Ele é um sub-17, mas que atua já no sub-20, né? Como eu disse, já teve uma oportunidade, né? No time principal no jogo contra o Corinthians, que nós vencemos, né? Tem 17 anos e é um jogador que faz bastante gol, tá? É um jogador que tem faro de artilheiro, brigador, né? Naquele jogo contra o Corinthians, eu me lembro que ele entrou mordendo, cara, gostei muito da postura dele naquele jogo lá, né? Agora vamos falar, meus amigos, das especulações, né, que surgiram aí no dia de hoje, no dia de ontem, né? Vou falar primeiro desse cidadão aqui, que é o Cantilho. Cantilho é um volante colombiano que atuou pelo Corinthians, né? Parece que teve alguns problemas disciplinares lá no Corinthians e que agora atua pelo Júnior da Colômbia. Informação que saiu é que o Vasco e o Fluminense estavam disputando o jogador, mas que parece que ele vai assinar com o Sport Recife. Porra, uma notícia que não tem muito sentido, né? Está sendo disputado pelo Vasco e pelo Fluminense, ele prefere jogar no Sport. Ele vai ganhar mais no Sport? Não vai, né, gente? Pelo amor de Deus. Né? Vamos botar o Transfer Market aqui do Cantilho, só para a gente dar uma olhadinha, né? Como é que está o jogador, como é que foi o 2024 dele. Vamos botar aqui, o nome dele é Victor Cantilho, né? Vamos pegar ele aqui, jogador de 31 anos, 1,80 m, joga de volante, colombiano, né? Ano passado, apenas 8 jogos disputados, minutagem baixa, 0 assistência, 0 gols. É um jogador de 31 anos, mas que tem uma carreira curta, tá? Curta que eu digo em relação a clubes que ele jogou. Avaliado em 800 mil euros, né? Só jogou nesses times aí, ó. Atlético Nacional B, depois foi ao Leones, que é um time da Colômbia também, Deportivo Pasto, também time colombiano, e aí foi para esse Júnior FC, né? Do Júnior ele foi ao Corinthians.
E aí o Corinthians não ficou muito tempo com ele, não, né? Já devolveu ele aí em questão de 2, 3 anos, ficou com ele, não teve muitas oportunidades também lá no Corinthians e voltou para o Júnior. E agora aparece essa especulação aí. Mas parece que ele vai preferir o Sport Recife, gente. Vamos aguardar para ver se o Cantilho aparece lá no Sport Recife. Realmente, cara, é cada uma que a gente cai para trás. Uma outra notícia interessante, essa aí não saiu ainda na maioria das redes sociais, né? Mas é o seguinte: o time do River Plate parece que quer fazer uma limpa lá, né? Depois que o River não foi para a final da Libertadores, né? Ou seja, a final da Libertadores que foi na casa do River, né? Muita gente apostava, inclusive eu, né? Que o River seria finalista da Libertadores, né? Acabou a final dando Botafogo e Atlético Mineiro, né? O Botafogo se sagrou campeão da Libertadores. Esse que está aí é o Lanzini. Manuel Lanzini, jogador que já atuou pelo Fluminense e já foi muito especulado no Vasco, né? Na época da 777 se falou muito do Lanzini, que queriam o Lanzini, e o Lanzini acabou optando para o River Plate, né? Vamos ver aqui o transfer market do Lanzini. E aí nós vamos descobrir por que o Lanzini está sendo oferecido aí pelo River Plate para vazar do clube. É um jogador de 31 anos, 1,70 m, meio ofensivo argentino. 2024 do Lanzini, 6 jogos. 6 no River Plate. Uma assistência, 0 gol. Tá? O Lanzini, ele tem dupla nacionalidade, argentina e italiana, meio campo ofensivo, joga pelo lado direito, né? Joga de meia central, joga pelo lado esquerdo também, avaliado em 1.800.000 euros, tá? Esse é o Lanzini. Então, minutagem baixíssima, apenas 6 jogos no River Plate. Esse é só um caso, nós temos mais um caso, tá? O outro caso também é um jogador do River Plate, né? Que também está sendo oferecido aí no mercado. É um jogador bastante conhecido aqui no mercado brasileiro. É um jogador que tem história. Trata-se de Nacho Fernandes. Tá? Nacho Fernandes é um outro jogador que parece que o River Plate está oferecendo aí no mercado, inclusive ofereceu ao Vasco da Gama. Vamos ver o transfer market do Nacho Fernandes. E vamos descobrir por que o River Plate não quer mais ficar com o Nacho, que é um jogador experiente e vencedor. Né? Lembrando que ele teve aqui no Atlético Mineiro. É um jogador já de 34 anos, mais velho. Né? 1,82 m, meia ofensivo. Jogou apenas 10 vezes em 2024, também com uma assistência, igual o Lanzini. 0 gols. Né? É um jogador que joga de meio campo ofensivo, pé esquerdo, né? Joga de meia central, meia direita, que o quadrinho mostra ele aí, né? Avaliado em 1.300.000 euros. É um jogador que tem uma carreira também até curta. Apareceu lá no Gimnasia, né? Que é um time argentino, foi para o Temperley, nunca ouvi falar, time argentino também, e aí foi para o River Plate, né? E do River Plate para o Atlético Mineiro. E agora retornou para o River Plate. Era um ídolo lá, mas nessa segunda passagem pelo River, não teve sucesso e apenas com 10 jogos disputados. E aí está a explicação porque que o River Plate quer se livrar desses dois aí. Deve ser jogadores caros para o padrão do River, né? E que não deram retorno, né? E que não levaram o River Plate para a final da Libertadores, que era o grande sonho do River Plate. Né? Então está muito explicado aí. Né? A capa do meu vídeo de hoje, eu coloquei aqui, né, o lateral direito, lateral revelado pelo Santos, né, da seleção brasileira, e que atualmente está no Juventus da Itália. Já foi especulado no Vasco. E há muita gente aí, pessoal né, das redes sociais, né, do YouTube, falando de uma possibilidade do Danilo pintar no Vasco.
Ele já até concedeu uma entrevista aí dizendo que não tinha nada, que a intenção dele era continuar no Juventus. O fato é que o Juventus anunciou, né, que o Danilo não vai continuar na equipe para esse ano de 2025. Apesar que, vamos botar o transfer market dele aqui, ele tem contrato com o Juventus, né? Vamos botar aqui na tela o transfer market do Danilo, jogador de 33 anos, 1,84 m, eu achei até que ele fosse mais baixo. A posição dele estão colocando aqui como zagueiro, né? Ele é multifunções, né? Está avaliado em 4 milhões de euros, teve 12 jogos em 2024, apenas uma assistência, 2 cartões amarelos. Mas é um jogador que atua em várias posições, né? Já jogou de zagueiro, já jogou de lateral direito, já jogou de lateral esquerdo, já jogou até de volante. Quando ele surgiu no Santos, ele jogava de volante. Depois ele foi deslocado para a lateral direita, algumas vezes, né, na lateral esquerda, e na Juventus, né, ele atuou mais como zagueiro. Isso me agrada em jogadores, já falei aqui, que fazem multifunções. Ele tem contrato com a Juventus até o meio do ano, 30/6/2025, ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato, né, e pode sair de graça no meio do ano. Eu não sei se o Juventus vai pedir uma compensação financeira por ele ou vai liberar o atleta de graça. O fato é o seguinte, meus amigos, a preferência do atleta, e ele já anunciou isso, é o Santos, né? Se o Santos quiser ele, oferecer um salário aí que ele julgue razoável, ele volta para o Santos para encerrar a carreira dele. Pode pintar no Vasco? Se for de graça, como eu estou falando aqui em todos os vídeos meus, pode pintar. Só o Vasco meter um salário bom para ele, seduzir ele com uma boa proposta, com um planejamento legal aí, né, ele com certeza viria para ser titular, ou na lateral direita, ou na zaga, ou como volante. Eu até colocaria ele como volante. Porque como ele atua de zagueiro pelo lado direito, a gente tem o JV ali, que eu ainda, cara, acredito numa possibilidade do JV jogar bem, se ele tiver um bom companheiro de zaga, né? Eu acho que o Danilo, para a gente, seria mais útil como volante. De repente, o primeiro volante ali comandando ali a defesa, né? Agora, eu não vou cravar o Danilo no Vasco. Não vou cravar. Primeiro, porque ele prefere o Santos. Segundo, porque o Vasco já sinalizou, mesmo com a vontade do Carille, de não trazer jogadores acima de 32 anos. Já tem lá, muito velho lá, apesar da gente ter se livrado agora do Maicon, né? Ainda tem Payet, ainda tem Verratti, ainda tem Coutinho, né? Tem jogadores aí com uma idade avançada, né? Então, a tendência é o Vasco trazer jogadores mais novos. Mas eu acredito que se não precisar pagar, né? E o Vasco, volta a dizer, ofereceu uma boa grana aí pelo nosso amigo Danilo, de repente ele pinta por aí. Mas você queria o Danilo, time? Cara, eu acho que ele pode ser útil, tá? Eu acho que ele pode ser útil, né? O Vasco já sinalizou aí que pode pagar em torno de 1 milhão, né, para atletas aí que venham, né, de graça, né? O que o Vasco não quer fazer é ter que pagar pelo atleta e ainda pagar um salário alto, né? Vai buscar oportunidade de mercado. Deixa eu fazer uma prestação de serviço aqui. Hoje eu fui entregar a camisa para o ganhador do sorteio que nós fizemos no canal, a live do dia 15 de dezembro. Foi o Marlon, é esse que está segurando a camisa aí na foto, morador da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. E como eu estou passando uns dias aqui no Rio, eu fui entregar pessoalmente a camisa para o Michael, para o Marlon, desculpa, estava ele, um amigo dele lá, né? Então é uma prestação de conta aqui para a galera ver que o Corujão Vascaíno cumpre o que está prometendo. Então o Marlon foi o sortudo, ganhou a camisa e a camisa já está com ele aí. Gente, nós vamos continuar acompanhando essas especulações, né, que aparecem diariamente para o Vasco da Gama. A grande questão é a seguinte, volto a dizer, o tempo está passando. O Pedrinho, Marcelo Santana, Felipe, todo mundo que está envolvido lá em contratação precisa se agilizar. Gente, nós precisamos rapidamente de zagueiros.
Zagueiros bons, não é esses pé de rato que estão vindo aí, não, tá? Lucas Oliveira, Lucas Freitas, que eu nem conheço, né? Nós precisamos de um volante, né? Poderia ser o Danilo, que eu acabei de dizer. Nós precisamos de atacantes pelo lado de campo, para ajudar o Verratti. Nós precisamos até de um segundo centroavante, para fazer sombra para o Verratti, porque o Verratti já tem 36 anos, quase 37 daqui a pouco. Ele não vai aguentar jogar o campeonato inteiro no ritmo que ele está jogando. Nós precisamos de peças. Se a gente quer brigar por coisa grande, né, eu acho que coisa grande para nós é a Sul-Americana, né, porque eu não imagino o Vasco sendo campeão brasileiro sem campeão de Copa do Brasil, não. Mas Madib chegou na semifinal da Copa do Brasil. Porra, nós vimos como é que nós chegamos, né? A trancos e barrancos. Empatando com a Água Santa, ganhando nos pênaltis, né, fazendo um milagre lá em Curitiba, na Arena da Baixada, classificando em cima do Atlético Paranaense. Né? Poderíamos até ter ido à final se a gente tivesse zagueiros melhores. Agora, a Sul-Americana, tem muita gente dizendo, não, porque ganhar a Sul-Americana é fácil. Fácil não é. É possível? É, o Cruzeiro chegou na final aí, com um time aí mais ou menos parecido com o nosso. Tá? Agora, precisamos qualificar o elenco, né, gente? É isso aí, rapaziada. Vou pedir mais uma vez para você se inscrever no Corujão, virar membro do Corujão, deixar o seu like aqui nesse vídeo e, se gostou, compartilhe aí com a galera que ainda não conhece o Corujão Vascaíno. Um abraço, até a próxima.